Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque é o que eu mais escuto. Acho que se eu ganhasse um centavo por cada pessoa que falasse desculpa pelo meu inglês, eu já estava rica. Então, eu trouxe aqui algumas coisas para falar sobre isso. Eu acho que vai ser bem importante para vocês entenderem um pouco o que é ser fluente em inglês. As pessoas têm muita dúvida sobre isso. Eu não sou fluente ainda, mas aí chega para mim e fala por 1 hora sobre o trabalho, o que faz, e isso eu falo, tá, tu é fluente? Não, tá falando de mim? Então, vamos lá. De repente, no fim da minha fala, vocês vão começar a repensar sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre mim, então. Eu sou a Raquel Trintin, eu tenho 30 anos, sou gaúcha, mas já me considero catarinense. Esse ano a gente se mudou para Santa Catarina, eu e meu marido, e nós moramos no lugar onde passávamos as férias. Então, hoje, nós moramos em Bombinhas, e não dá para dizer que é ruim, né? Muito bom. Eu sou licenciada em letras em inglês, já faz bastante tempo, e também especialista em educação bilíngue e cognição. E eu tenho aí 10 anos de experiência como professora de inglês, hoje eu dou aula particular, online, e eu tenho alunos de todo canto. Tenho alunos em Portugal, eu tenho alunos em Oman, Panamá, então tem de tudo, e muita gente começou a chegar para mim da área da TI. Por isso eu cheguei aqui, porque eles começaram a me indicar e falar, tu deveria conversar com a gente sobre isso. A maioria fala, eu não sei inglês, eu comecei a trabalhar na área da TI, eu preciso do inglês porque eu estou perdendo a oportunidade de trabalhar para empresas de fora. E até aqui, trabalhando aqui para empresas aqui do Brasil, eles acabam perdendo algumas oportunidades porque a gente sabe que a tecnologia funciona muito através do inglês. Então, eles me trouxeram essas reclamações e eu sempre falo para eles, a gente precisa estar pronto antes da oportunidade chegar. Então, o que acontece? Eles estudaram a parte técnica e aí, quando eles receberam a oportunidade, eles não tinham inglês. E aprender inglês não é do dia para a noite. A gente sabe que isso demora, tá? Eu sei por experiência própria, porque eu não nasci falando. Tá? Um aluno, inclusive, me disse que se pudesse voltar no tempo, ele teria aprendido inglês antes, porque é mais demorado aprender inglês do que aprender qualquer outra linguagem de programação. Eu não posso afirmar isso para vocês, porque eu não sei nada de programação, tá? Essa não é a minha área. Mas o que eu posso afirmar para vocês são esses dados aqui. 5% do Brasil é a quantidade de 5% de brasileiros, eles são fluentes em inglês, de acordo com essa pesquisa feita do British Council. O Brasil, na América Latina, ele está em 10º lugar em relação à proficiência em inglês. E o ranking mundial ele está em 58º em relação à proficiência. E está bem atrás. Então, tá precisando melhorar isso. Em questão de proficiência, de acordo com cada indústria, eles olharam os dados e esses dados, eles identificaram que, em relação à tecnologia, o Brasil ele tem um nível de proficiência baixo, o que chamou muita atenção, porque a tecnologia ela anda com o inglês ali junto e foi considerado baixo. Então, não preciso nem falar, né, que nem 1 mais 1 é 2. O profissional que tem conhecimento técnico mais inglês, ele vai se destacar no mercado de trabalho. Isso é super claro. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a diferença entre ser fluente e proficiente, essa coisa de, desculpa, não sou fluente, perdão pelo meu inglês. Quanto tempo para chegar na fluência? Essa pergunta de milhões que eu recebo o tempo todo. Qual que é a melhor metodologia? E vou falar um pouquinho também sobre preparação para fazer uma entrevista de inglês. Tá? O que é ser fluente e proficiente? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá? Todo brasileiro ele é fluente em português, certo? Agora, todo brasileiro ele tem um nível de português avançado? São coisas diferentes. Ser fluente e ser proficiente.
As pessoas estão ficando malucas, tá? Com essa coisa de preciso ser muito fluente, porque elas têm a ideia do falante nativo. Aí elas chegam na internet e encontram isso. Não diga I'm fine, não diga thank you, nunca mais diga I'm sorry. Ou americanos usam outra palavra. Tu falou com todos os americanos do mundo, todos os americanos para saber se eles realmente não falam assim, se eles usam, todos eles usam outra palavra, eles não falam isso. Então, a galera começa a achar que o que eles estão aprendendo é o inglês tabajara, que aquilo que eles aprenderam não existe. E aí eles começam a ficar com vergonha de cometer um erro, de falar uma besteira, porque a gente fica meio pirado, né? Então, a gente fica pensando que nativo é esse? Quem é esse nativo? Ah, é o britânico ou o americano? Não é só esse que existe. Existem outros. O próprio inglês indiano é uma variedade de inglês. Então, e mesmo assim, o inglês americano, que americano? Aquele do Texas, nativo lá do Texas, com o inglês super carregado, são coisas completamente diferentes. Então, eu sempre falo, não existe só o inglês britânico e americano, tudo é inglês. E eu sempre também comento que é como se eu perguntasse, qual português você fala? O gaúcho? O carioca? O baiano? São diferentes. Eles têm características diferentes, mas é tudo português. Então, eu preciso que vocês entendam que o objetivo sempre vai ser entender e ser entendido. Tu ter habilidade para conseguir se fazer entender e fazer com que a pessoa se fazer entender e entender a pessoa, tá? Eu coloquei aqui entre aspas o I have a question porque tem uma história muito interessante de um aluno meu que está trabalhando hoje no Panamá. Ele fez todo o processo da entrevista, ele praticou comigo, ajudei ele, conseguiu um emprego. Chegando lá, ele teve essa experiência de ter entrevistas com pessoas da Dinamarca. E ele estava percebendo que quando... Posso pegar uma água? Posso? Eu estou com a boca muito seca. Sabe para mim, por favor? Obrigada. Só um pouquinho. Então, ele... Vou botar aqui. Então, ele, na entrevista, nas reuniões, ele estava percebendo que o pessoal da Dinamarca ficava um pouco na dúvida quando ele fazia uma pergunta. O que estava acontecendo? No português, quando a gente faz uma pergunta, a gente usa a entonação. Se eu falar para vocês, vocês estão entendendo? Eu não estou perguntando, né? Mas se eu disser, vocês estão entendendo? Aí vocês estão conseguindo identificar que é uma pergunta. No inglês, existe a palavra, aquele auxiliar que a gente coloca para mostrar para a pessoa que aquilo é uma pergunta. E ele não estava botando esse auxiliar em nenhuma pergunta e as pessoas ficavam com a dúvida. Is this a question? Are you asking me? E ficava aquela confusão. E ele me disse, Raquel, eu fiquei com essa dúvida, eu estou tendo essa dificuldade, mas, durante as minhas reuniões, eu consegui resolver isso sempre dizendo antes da minha pergunta, I have a question. Resolveu, eu disse, perfeito, resolveu o teu problema, conseguiu, eles entenderam que era uma pergunta, mas agora vamos entender por que estava dando esse problema de comunicação, e aí eu falei para ele, realmente, faz sentido. Então, isso é uma estratégia, não tem problema nenhum a gente fazer a gente ter uma habilidade dessas, fazer essa fala, não colocar um auxiliar numa pergunta, desde que a pessoa consiga entender que eu estou fazendo uma pergunta. Então, isso é muito importante, entender e ser entendido, tá? E aí, se vocês têm interesse de saber exatamente qual é o nível de vocês podem fazer um teste de proficiência, que vai dizer exatamente qual é o nível que vocês estão. Esses testes, eles são feitos por pessoas profissionais, qualificadas, e eles vão dizer se vocês têm um nível básico, intermediário e avançado, só que não adianta abrir lá na internet qual é o meu nível de inglês e pesquisar, porque ele não vai ser preciso. Esses testes, eles são feitos e avaliam as 4 habilidades de vocês. O speaking, o reading, o writing e o listening. Então, são super sérios, cada um tem um objetivo diferente. E eu sempre digo,
Se tem interesse de realmente saber, faz. Tem gente que faz quando precisa, porque vai fazer um processo seletivo numa universidade fora e realmente precisa desse teste. Eles solicitam. Mas, para uma entrevista de emprego, se a empresa não está pedindo, não tem tanta necessidade. Porque qual é a ideia? Que vocês consigam falar. Se vocês estão conseguindo falar, estão conseguindo fazer as entrevistas e conseguindo se comunicar, vocês estão atingindo já o objetivo. Agora, se vocês querem, preciso ver porque eu quero atingir o nível máximo de inglês. Ok, mas esses testes, eles têm a maioria a durabilidade de 2 anos. Até porque entende-se que se a gente não pratica dentro de 2 anos, o nosso nível não é o mesmo. Então, não adianta fazer uma vez na vida e nunca mais fazer, tá? Se é para fazer, por fazer. Então, fica a critério de vocês. Tá, então quanto tempo eu demoro para chegar na fluência? Aí eu tenho uma pergunta. Quanto tempo vocês têm para se dedicar para isso? Mas o tio do primo do meu amigo lá conseguiu aprender inglês em 6 meses. Eu achei na internet como aprender inglês em 6 meses. A pessoa conseguiu. Quem é essa pessoa? O que ele faz? Do que ele se alimenta? Talvez a dedicação dele foi 10 horas por dia. Vocês têm esse tempo? E talvez ele tenha a facilidade de aprender línguas. E aí, isso facilita muito. Eu não fui uma pessoa que teve facilidade. E não aprendi inglês em 6 meses, com certeza. De acordo com o Common European Framework, que é quem diz lá, que estabelece as habilidades de cada nível de inglês, eles dizem que o tempo mínimo de exposição para a gente atingir o nível intermediário é em torno de 500 horas. Para atingir o C1 e C2, que são os níveis mais altos de proficiência, 1.000 horas. Em 6 meses isso daria, sei lá, eu não sou da matemática, mas umas 5 horas por dia, acredito. Mais do que isso até. Então, é bastante tempo. Tem que lembrar, o dia tem 24 horas, a gente dá mais 8 horas, mais ou menos, 8 mais trabalhar, e todo o resto da nossa vida. Então, é muito complicado. Tem gente que não consegue ter uma aula por semana. Imagina 5 horas por dia. Então, sejam realistas, tá? Aprender inglês realmente não é fácil. E não tem método mágico. Até porque, se tivesse, o número de fluentes em inglês no Brasil seria muito maior que 5%, não seria 100%. Tá? Então, qual que é a melhor metodologia para aprender? Muita gente fala, eu fiz um curso na escola XYZ, saí de lá porque a metodologia era horrível, não funciona. Na verdade, não é que não funciona, tá? Não existe metodologia boa ou ruim. Existe, sim, alunos com perfis de aprendizagem diferente. Cada pessoa aprende de um jeito. Eu acredito muito na literatura que fala isso, tá? Então, se o curso ele não tivesse aplicado aquela metodologia e confirmado que ela realmente funciona, talvez ele já teria fechado há muito tempo, tá? Então, tem escolas aí com anos de experiência abertas e pessoas saem fluentes de lá. Isso acontece, funciona. Só que talvez não funcione para ti. Eu fui aluna de escolas de algumas escolas de idioma e fui percebendo, isso aqui não estava funcionando, isso aqui também não, e eu fui trocando até chegar numa metodologia que para mim fez sentido, consegui. E depois de adulta eu descobri que eu tinha déficit de atenção, o que teria se explicado muito. Teria me ajudado bastante se eu tivesse depois descoberto isso muito mais tarde. Mas eu descobri já depois que eu tinha sofrido muito para aprender inglês. Tá? Então, existem pessoas com perfis diferentes. Então, é importante a gente saber aonde que a gente vai se encaixar. Então, a gente tem aqui os 4 perfis que existem. O visual, o auditivo, o sinestésico e o digital. Tá? O visual é aquela pessoa que senta na primeira fileira, gosta de ver tudo, né? Gosta de prestar atenção na aparência, nas formas, nas cores. Elas são pessoas que têm facilidade de criar uma imagem mental na cabeça com aquilo que ela aprende.
e ela se distrai muito com estímulos sonoros. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de aprender escutando música. São pessoas que não conseguem se concentrar com isso. Já o auditivo, elas processam muito a informação em termos de som, musicalidade, elas registram o som da experiência, elas lembram, elas têm a memória dos momentos muito baseadas no som que elas estavam ouvindo naquele momento. Elas gostam muito de ouvir pessoas e de conversar com pessoas. O sinestésico, ele percebe o mundo através do corpo, aquela pessoa que gosta de aprender fazendo. Ela gosta de experimentar, de ter experiência motora, de mexer com o corpo, de movimentar o objeto. Isso é muito importante para essa pessoa. Então, eu tenho alunos que vêm para mim, se eu falar qualquer coisa, assim, vamos entender como é que funciona isso aqui. Não, não, não. Ele quer sair falando, errando, aprendendo e não anota uma palavra. Para eles, é assim que funciona. E não adianta eu pegar um livro, seguir com eles, porque para eles não funciona. Simples assim. E eles evoluem muito. Então, cada pessoa aprende de um jeito. Isso é muito importante. E o digital, que tem um pouquinho de cada um, tá? Ele aprende muito melhor criando história. Então, ele aprende uma informação e ele cria uma história baseada nisso para fixar melhor. Ele também reflete bastante, pondera muitas coisas que ele vai decidir, e ele tem muita capacidade analítica. Tá? Então, tem até um teste. Quem quiser depois, tiver interesse, pode me mandar lá no... Eu vou deixar meu contato depois. Me manda que eu passo o teste para vocês, que é algumas perguntas, e aí vocês respondem e descobrem qual que é o perfil de vocês. E tem também aí algumas dicas de como estudar melhor, então é bem interessante. Tá. Daí eu preciso me preparar para uma entrevista, né? E o que eu faço? Nem sempre a gente acha que a gente está pronto, né? 100%, antes da gente tentar enfrentar aquele medo, né? Testar. Então, é muito importante a gente ter uma primeira experiência, mesmo a gente achando que a gente não está pronto. Por quê? Tem aquelas pessoas que se sabotam e chegam para mim e falam, eu não sei nada de inglês, eu não consigo aprender. E aí, passa uma hora falando comigo em inglês. Eu disse, tá, mas o que tu quer saber exatamente? Porque tu tá aqui me contando tudo em inglês. O que tu precisa? Ah, mas eu não sei inglês, eu não sou fluente. Vai fazer uma entrevista. Mas eu não... Como é que vai ser? Meu Deus do céu. Na hora eu vou travar. Vai fazer uma entrevista. Porque tu não sabe o que tem do outro lado. Vocês têm que testar e saber o que tem do outro lado para conseguir se sentir confortáveis. Então, tem um aluno que ele estava com muito medo de fazer entrevista. Eu falei para ele, a hora que tu precisar fazer uma entrevista, sério mesmo, e tu querer muito aquele emprego, se for a tua primeira vez e tu nunca tiver tido essa experiência, tu vai te arrepender de não ter feito alguma entrevista de teste. Vai fazer uma entrevista. Aí uma empresa mandou para ele uma mensagem no LinkedIn, e ele fez a entrevista, conversou, me mandou uma mensagem, mandou um áudio. Nossa, foi maravilhoso, foi muito bom. Consegui conversar, ela me perguntou tudo, disse que meu inglês era bom, e eu disse, viu? Tu estava achando que tu não conseguia, que tu não era capaz, mas tu consegue. Então, a gente nunca acha que a gente está preparado. A aprendizagem, a habilidade de falar uma língua é muito abstrata. Ela não é uma coisa muito concreta, que a gente consegue saber exatamente o que a pessoa sabe. Não é que nem matemática. Então, é muito difícil, a gente se sente muito inseguro. Então, testem. Não fiquem esperando o momento, agora eu sei tudo, agora eu estou pronto 100%. Não, vai atrás e testa. Porque isso é muito importante, ter essa experiência e saber como que é uma entrevista em inglês. Porque às vezes as pessoas acham que vai ser o nativo do Texas fazendo entrevista contigo. Mas às vezes é a pessoa aqui do Brasil, que também passou anos aprendendo inglês, que também comete erros. Então, se joguem, não fiquem com medo, desesperados de ter essa experiência, porque vocês vão ver que vocês são muito melhores do que vocês imaginam. Mas, cuidado para não fazer aquela história do inglês intermediário no currículo. Chega lá, eu vi que tu botou aqui no teu currículo que o inglês é intermediário. Posso fazer umas perguntas em inglês? Pois é, eu entendo, mas eu não falo muito. Isso é comum, isso acontece. Então, cuidado, não mintam, tá? Mas observem. Acho que eu estou preparado, tentem e ter essa experiência
porque vocês vão se surpreender. Então, eu sempre falo também, tenha um olhar crítico, porque para que é essa vaga? Né? Às vezes a vaga, tu não precisa apresentar para o CEO da empresa. Tu precisa ali resolver um problema em inglês. Não é algo muito complexo. E aquilo que tu sabe de inglês já é o suficiente para conseguir resolver os problemas da empresa. Então, olhem para as atividades que vão ser exercidas naquela função e percebam... Peraí que eu vou fazer uma pose bonita agora. Tá bom. E percebam se aquilo realmente é necessário ter um nível super proficiente, avançado de inglês. Porque às vezes não é. Às vezes aquilo que tu sabe já é suficiente. Falta 30 minutos ou falta 5, né? Ah, tá. Tá bem. Não, mas eu estou acabando. E aí, acontece muito, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que é o sistema de luta e fuga. Aquele momento que a gente está tão nervoso, mas tão nervoso que dá um branco e a gente não sabe o que fazer. A ciência explica, né, que quando a gente está muito nervoso e se sentindo ameaçado, o nosso corpo, ele se prepara para fugir ou para lutar. E o sangue que está no teu corpo ali, ele vai se concentrar nas extremidades, para tu meter o pé ou para ficar ali e se defender. E lá no teu cérebro, onde tu precisa pensar, raciocinar, buscar memória, não vai ter sangue o suficiente circulando ali. E aí vai dar um branco. Por isso que quando a gente está numa briga, uma discussão bem séria, a gente está ali à flor da pele, a gente pensa depois, passa alguns dias, umas horas, a gente pensa, por que eu não falei tal coisa? Como é que eu não lembrei disso? Porque não tinha sangue circulando no teu cérebro o suficiente para tu raciocinar. E aí te dá um branco. Então é isso que acontece. Então, acontecer isso numa entrevista é comum, tá? Isso é muito comum. E tem como parar? Não tem como parar 100%, porque isso é uma coisa que acontece no nosso corpo e é involuntário. O que dá é para a gente se conhecer e achar estratégias para diminuir isso, para ir acalmando. Então, por exemplo, estou vendo que eu estou suando, minhas mãos estão suando, meu coração está acelerado, teu corpo está ativando a luta e fuga. Então, vocês fazem um exercício de respiração, vão se acalmando. Lembra do nome, lembra que dia é hoje, onde que eu estou? Vai pensando em outras coisas para tirar o foco e fazer com que o teu sangue volte ao normal e comece a circular normalmente, e o teu cérebro volte a raciocinar, tá? Então, é muito importante. Autoconhecimento, saber se acalmar em situações, isso é para a vida, não é nem só para o inglês, é para a vida de vocês. Comecem a se acalmar e entender que realmente é uma situação que a gente se sente nervoso, né? Em português, em inglês, em qualquer língua. Uma entrevista é um momento tenso, principalmente quando a gente está atrás de um emprego e a gente precisa muito, a gente quer muito aquela oportunidade, mas vão se acalmando, vão se conhecendo e achando estratégias para conseguir baixar o ritmo, tá? E aí eu sempre falo, se dedique e esteja preparado para que quando uma empresa chamar vocês para receber em euro, em dólar, vocês consigam agendar a entrevista para o dia seguinte e não para o ano seguinte. Muito obrigada. Aqui tem o meu contato, se alguém quiser, por favor. Vocês podem me mandar e-mail ou pedir pelo Instagram também. Podem ir lá, me seguir, pedir lá que eu mando para vocês, ou por e-mail ou pelo Instagram.